Ele é diferente da geração de profetas, pode-se dizer assim, da nossa geração. Porque todos nós sabemos que os profetas de verdade, eles profetizam aquilo que vem de Deus. E claro que aquilo que vem de Deus é inegociável. Aquilo que vem de Deus o homem não pode alterar. Lembrei da história da irmã que estava pregando na nossa sede, e o rapaz que foi buscá-la dizia assim: olha, você vai ter restrições quanto à pregação. E ela diz assim: olha, me volte para trás, me leve para a rodoviária, porque se eu for falar o que você quer, eu não vou estar obedecendo ao meu Deus. Então Jeremias, ele pregava a verdade, assim como João Batista, que enquanto batizava, não dizia que as pessoas eram bonitinhas, não dizia que as pessoas tinham uma característica bastante, vamos dizer assim, de elogio, mas ele pregava contra o seu pecado. Provavelmente ele chamava eles de sucuri, de naja, de mamba negra, porque ele chamava todo mundo de cobra, de raça de víbora. Mas Deus seja louvado, porque ele pregava na autoridade de Deus, assim como Jeremias, e ele recebe de Deus essa convicção. E o interessante é que o verdadeiro profeta, quando ele fala com autoridade, com veemência, ele fala convicto de que Deus está na sua boca. Então ele não vai se importar se as pessoas cortarem a sua cabeça e colocarem em uma bandeja. Para ele o que é satisfatório é saber que a palavra que ele fala vem de Deus, que aquilo que ele ministra foi o Senhor que lhe deu a autoridade, e ele tem uma certeza de que o Deus que chama, o Deus que convoca, ele é galardoador daqueles que o buscam, que o servem e que o adoram de verdade. Então eu quero dizer a essa juventude abençoada, é que quando Deus ele tem um propósito para nós, e se nós nos submetermos com sinceridade a este propósito, guarde isso: Ele é galardoador daqueles que servem a Ele. Ele te abençoa, Ele te faz prosperar, porque Ele é fiel com a sua palavra. E esse Jeremias, ele recebe a palavra, ele era criança, e nos meus cálculos, ele começou a pregar pelo menos com uns 14 anos, porque na história diz que ele nasce por volta do ano 640, aquela década antes de Cristo. Ele começa a pregar no ano 626 antes de Cristo, durante o reinado de Josias, e por aí vai. Só que ele prega em um contexto em que o rei da época, que era Josias, estava trazendo ao povo uma restauração espiritual. Só que o povo já vinha de uma instabilidade espiritual, pois o mesmo adorava a outros deuses, o mesmo se voltava contra Deus e se voltava à adoração a outros deuses, coisa que o nosso Deus não se agrada. Deus, quando chama seu povo, ele queria exclusividade, ele queria que seu povo adorasse de forma plena, fiel, sincera, porque Deus não divide o seu povo com ninguém. Glória a Deus. Então o que Deus está dizendo para nós é: você é meu, você é exclusivo meu. O mundo pode te querer, mas eu tenho te guardado, eu tenho te separado, eu tenho te elegido, porque você é meu, você é meu. E é maravilhoso, queridos, é que, pegando aqui um parêntese, é que quanto a essa eleição e essa escolha divina, nós nos tornamos privilegiados. Porque enquanto alguns estão se destruindo, se matando, se drogando e se envolvendo em coisas erradas, nós fomos escolhidos por Deus para um propósito especial. Eu me lembro que eu andava em roda de pessoas que não serviam a Deus, que não adoravam a Deus. Fui conhecer a Cristo com os meus 12, 13 anos, já fazem uns 10 anos. E Deus, ele, com a sua bondade, ele nos transforma, ele nos purifica, ele nos santifica e nos torna uma nova criatura. E claro, ele nos conforma à imagem do Cristo. Aleluia. Jesus, ele morre, e a Bíblia diz que na sua morte, na sua crucificação, a nossa natureza também é crucificada com ele. E aprove a Deus estarmos aqui nessa noite para o adorar. E Deus lhe diz:
Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. As nações te dei como profeta. E claro, antes que tu fosse formado, ou seja, antes que tu fosse um feto, antes que tu fosse aquele ser pequeno, minúsculo, eu já te conhecia. Eu já tinha te escolhido. E ele se vê na condição de limitado, assim como eu e você, para executarmos a obra. Só que o Senhor, ele nos dá a segurança na sua palavra. Ele diz: a minha palavra estará na tua boca. Moisés foi querer questionar a Deus, ou melhor, colocar desculpas, e Deus diz: eu vou falar por você. E se tu colocar mais desculpa, teu irmão vai no negócio, ele vai falar por você. Mas eu tenho te escolhido, eu tenho colocado a palavra na tua boca. E o interessante, é admirável, irmãos, é que você não está aqui para sentir o que nós sentimos. Quando eu estava aqui falando, começando, eu disse: Senhor, louvor, mais louvor, mais louvor. Aí eu disse: vamos ouvir a palavra. Jesus é glória, o Senhor está no negócio. Mas quando nós pegamos isso aqui e entregamos a Deus a sua palavra, Deus diz: eu sou com você, eu me responsabilizo, eu falo por você, porque Deus é tão maravilhoso que Ele diz: eu te chamei, então eu me responsabilizo em falar por meio de você. Glória a Deus. É Ele quem fala, igreja. Então a glória tem que ser tributada a Ele nessa noite e para todo sempre. E a sua palavra, como eu falei, e que Ele vai falar às nações, ao povo de Judá, é uma mensagem de juízo. E você sabe que aquele povo estava desviado de Deus, e o que Ele fala é uma palavra dura. E eu quero especificar aqui acerca do contexto em que esse povo estava inserido. No capítulo 29, eles estavam no cativeiro babilônico. Mas essa palavra acerca do cativeiro havia sido predito antes, no capítulo 16, por exemplo, em que Deus fala de uma forma dura e diz assim: olha, não tenham mais filhos e nem filhas. O pai e a mãe que tiverem filhos vão morrer, porque vocês não vão mais habitar nessa terra. Eu vou levar vocês a outra terra, que os pais de vocês não conheceram e nem vocês conhecem. Lá vocês serão oprimidos, lá vocês serão amassados, lá eu irei tratá-los. E você pode perceber que mais adiante Deus já estabelece o tempo do sofrimento, o tempo da dor, que é de 70 anos. E sobre o propósito de Deus para com o seu povo, Deus especifica ainda a sua intenção em trabalhar neles no capítulo 18. Todos nós nos alegramos e dizemos assim: olha, Deus é o Deus que quebra o vaso, né, na sua mão, e Ele faz o novo. Só que para esse povo ser quebrado pelo próprio Deus, seria quebrar o seu ego, quebrar aquela natureza endurecida, porque aquele povo era igual prostituto. Ora adorava a Deus, estava no templo, mas em determinado momento estava servindo a outros deuses, estava fazendo aquilo que não agrada a Deus. E Deus, irmãos, se sentiu traído. Então Ele vê a condição: se esse povo ouvindo a minha palavra, eu enviando profeta de madrugada, Deus fala no capítulo 25, eu enviando profeta de madrugada, e o profeta que era Jeremias, coitado, né, ele sofria aquilo que, entre aspas, Deus sofria, porque o coração do profeta era sensível, pois é por isso ele era chamado de o profeta das lágrimas. Quando ele pregava, ele dizia: olha, se converta, mude o seu caminho, mude a sua mente, mude os seus passos, mude a rota em que vocês estão. Mas o povo não dava ouvidos, o povo não dava atenção. E coitado, no capítulo 25, ele diz assim: olha, faz 23 anos que eu prego para vocês e vocês não se arrependem. Agora chegou a ira de Deus sobre vocês, vocês serão levados cativos, vocês serão oprimidos, vocês serão escravos, vocês serão trabalhados por Deus. Mas fiquem tranquilos, Ele vai trazer vocês de volta a esta terra. E detalhe, não é mais na mesma condição. Vocês não vão voltar mais nessa condição de povo desviado, mas vocês vão voltar com um caráter de adorador. Então a intenção de Deus naquele povo era trazer para eles o caráter íntegro de novo. Aquele povo precisava ser trabalhada a sua adoração. Então, meus queridos, eu quero dizer a você que quando Deus permite o seu povo, você, eu, sermos amassados por Ele,
Eu estava vendo isso hoje. Quanto mais amassados somos por Deus, mais é grande a sua obra na nossa vida. Então, se você questiona a dor, se você questiona esse sofrimento em que você está, Deus está dizendo: é para uma grande obra, é para um grande propósito. Se não fosse a dor, você não era melhor hoje. Eu quero dizer a você que se não fosse as dores que eu tenho como marcas, como cicatrizes, eu não era o que sou hoje. Ainda tenho essa essência de menina, ainda sou alegre, mas com algumas marcas dos meus lombos. E detalhe, Deus me fez melhor. E eu quero dizer que a luta em que você está não é para te matar, não é para te destruir, mas é para a glória de Deus, porque o seu nome, o nome do Senhor, será glorificado na sua vida. Glória a Deus. Israel vai a um lugar, em especial no ano 605, inicialmente, por meio dos primeiros meninos, os jovens, aquela classe seleta, Daniel e os seus amigos. Alguns no cativeiro se desviaram, outros no cativeiro mostraram Deus no cativeiro, não negaram ao Senhor no cativeiro. E há uma mensagem de Deus nessa noite para aqueles que estão no cativeiro ou em uma situação de opressão. Os jovens, os meninos, estavam lá, ofereceram a eles os manjares e o banquete, mas eles disseram: nós não queremos esse banquete, nós queremos o alimento do céu para nós. Pois eles sabiam acerca para quem seria oferecido aquele banquete, que seria para divindades. Mas eles diziam: olha, esperem 10 dias. Claro, primeiramente pela boca de Daniel: nos dê 10 dias, nós queremos só legumes e água, e vocês verão a diferença em nós e nesses moços que se desviaram, esses depravados. Provavelmente disseram isso. 10 dias depois, os meninos pareciam Brad Pitt. Estavam lindos, estavam formosos, brilhavam. E detalhe, eram muito mais sábios que todos os sábios daquela região. E o que veio para eles de presente? Dons para trabalhar, dons para governar. E Deus estava dizendo: olha, quem é fiel no cativeiro eu faço a diferença na vida dele e na vida dela. Deus deu a eles sonhos, Deus deu a eles entendimentos, mas Daniel, Deus deu algo a mais, porque Daniel dizia: eu ponho no meu coração não se contaminar. A dor pode ter batido, a luta ela apertou, mas eu não vou negar a fé nesse Deus que me chamou. Os meus pais podem ter pecado, eu não posso ter feito nada, eu estou aqui, mas eu sei que se eu servir a Ele, que se eu me dedicar a Ele, eu vou ter o seu olhar sobre mim continuamente. E eu sei que esse Deus é verdadeiro, como você sabe que o seu Deus é verdadeiro, e você deve guardar isso. É que quando nós estamos em momentos de dificuldades, esse Deus não nos abandona, esse Deus não nos desampara, mas pelo contrário, Ele nos abençoa no cativeiro, Ele abre a porta no cativeiro, Ele facilita na tribulação, Ele abre caminho, porque Ele é o Deus das possibilidades. Glória a Deus, glória a Deus. Há quem adora no cativeiro, e há aqueles que não têm louvor no cativeiro. Há aqueles que esquecem de Deus. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, ele endurece o seu coração e questiona a Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. O diabo pensava que colocando uma enfermidade na vida do moço, ele blasfemaria contra Deus. Mas ele pega um caco de telhas e disse: eu vim nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar para lá nessa condição. O diabo quer que eu blasfeme contra o meu Deus, mas eu vou declarar que Ele é bendito. Ele é bendito. Ele é bendito. Ele é santo. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é majestoso. E nesta noite os
fácil adorar no cativeiro. Sabe que tem dias na vida da gente que você acorda e você não vê, Denis, aquele brilho nas coisas. Não sei se você já passou por isso. Você não vê aquela facilidade que antes tinha quando estava tudo bem. Deus é bom. E eu lembro daquilo que o Azeas falou aqui sobre um profeta que Deus falou com ele. Eu lembrei de uma noite em que eu estava muito angustiado, estava muito ferido, e eu não tinha aquela alegria para existir, né? Pode-se dizer aqui uma crise existencial. E eu era 8 horas da noite, estava em casa, não estava dando para ir para o culto. Eu disse assim, eu vou àquela igreja porque Deus vai falar comigo. E era 8 horas, eu cheguei às 8h05, eu fui de bicicleta, desesperado. E eu fiquei na porta, atrasei demais, né? Igual hoje. E lá o profeta leu 1 Reis capítulo 19, se não faz memória, o profeta Elias que queria a morte. Aleluia, Deus. E o profeta gritou lá do púlpito, estava lá na porta. Ele não falou diretamente comigo, mas foi na palavra, irmã Thaís. E ele dizia, ei, você não vai morrer. Desse jeito. Aleluia, Deus. Aí, naquele dia, Deus renovou a sua promessa. E no final da mensagem, ele apontou o dedo para mim e disse, rapaz, Deus tem uma obra grande na sua vida. Aleluia, Deus. Eu quero dizer a essa juventude, Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem algo grande para o seu futuro, jovem. E eu quero dizer a você que o seu futuro está condicionado pela vontade dele a glorificá-lo, a o exaltar. E essa mensagem nessa noite, baseada naquilo que Deus tem nos levado a compreender, é que Deus ele vai cuidar do seu povo e sará-lo em meio à tribulação. Deus ele vai tratar com o seu povo em meio à luta. Não tinha um cântico como no Salmo 137 tinha. O Salmo 137 dá vontade de chorar, até o versículo 4, dá vontade de se entristecer, é laborioso, porque o escritor diz assim, olha, junto aos rios da Babilônia, nós estávamos ali, e o povo deles diziam para nós, cante para nós um cântico de Sião. Eles queriam ser alegrados por nós, eles queriam ser ministrados por nós, e eles diziam assim, as nossas harpas ficaram nos salgueiros, que eram as árvores de Judá. Não tem mais um cântico, não tem mais adoração, não tinha aquela alegria, mas Deus estava sarando, Deus estava trabalhando. O louvor Deus vai colocar na boca, Deus vai colocar um hino nos seus lábios. Aleluia. Quando nós pensamos que não temos mais o louvor,